Bem, boa noite pessoal, boa noite. Hoje, 5 de julho de 2020, diretamente de Itajaí, mais uma live da empresa Mota Etchepare. Meu nome é Carlos Mota, mais conhecido como Guto Mota, criador de cavalos, advogado e gestor da Mota Etchepare, a nossa empresa de gestão de recebíveis. Boa noite a todos, deixar o pessoal chegar. Hoje uma conversa muito interessante, muito bacana, com um criador do Nordeste, especificamente de marcha picada, Aras Caluli, nosso amigo Caio, que quem, por coincidência, é cliente da Mota Etchepare. Já vou convidá-lo enquanto o pessoal chega, dando boa noite às pessoas que fazem um trabalho de gestão nas fazendas, aos criatórios. Boa noite, João Baer. Boa noite ao Aras IP aqui do Sul. Boa noite ao pai do Caio, seu Cacau Pascoal. A marcha picada na área, é isso mesmo. O pessoal do Aras IP lembrando. Então, de sul ao norte e nordeste, a gente vai estar ligado aqui durante 1 hora na live da Mota Etchepare, que tem como objetivo a gente falar das soluções empregadas pelos fazendeiros, criadores de cavalo, na gestão profissional do criatório de cavalo ou na criação de gado, na pecuária e na agricultura. O que as pessoas têm feito para especificamente, neste ano de 2020, enfrentar os problemas e conseguirem soluções positivas para os seus negócios. Aras Cascatinha, boa noite, meu amigo. Quanto tempo? Felicidade de lhe rever, falar contigo. Jason, nosso assessor de marketing. Tom, meu irmão, boa noite. Pessoal, vai ser uma live de um bate-papo muito elevado. Flávio Gutierrez, Aras Morada Nova, sempre comigo, sempre contribuindo com ideias, e a todos os demais amigos que estão aqui conosco. Quem puder, vá botando o coraçãozinho aqui do lado da live, vai apertando a setinha, indicando para um amigo seu que quiser assistir esse bate-papo. Pessoal aqui do sul do Brasil, em peso da marcha picada, Fazenda do Salto Boa Vista, meu amigo Marcelo Gasparim, todos juntos, Aras Ressacada, Dr. André Barreto, que nos recepcionou no curso das Amazonas, este mês ainda de junho, né? As mulheres do sul aqui participando maciçamente. As minhas funcionárias, em nome da Fernanda, que acabou de entrar, chefe do setor de controle de recebíveis. E cá estamos, pessoal, enfrentando pandemia, especificamente aqui em Santa Catarina, enfrentando frio, ciclone e gafanhoto, mas nada nos impede de encontrar uma história de sucesso para ser contada aqui e ter como exemplo para todos nós do agronegócio. Então hoje, pessoal, vou chamar Caio Pascoal, do Aras Caluli, diretamente do Nordeste, para falar para nós como a inovação que gerou vendas fez do Aras Caluli um sucesso na venda direta durante a pandemia. Dá uma boa noite aqui para o meu amigo. Pelo Instagram do Aras Caluli, convido o Caio, o nosso fiel escudeiro, cliente da Caluli, aqui pelo Instagram. Logo ele vai receber o convite. Pessoal, tá na tela o nosso amigo Caio. Boa noite, Caio. Fala, meu irmão, boa noite. Tudo boa bem? Noite a todo mundo aí que tá. Me ouve primeiro. bem, Deu uma travadinha agora há pouco. A sua imagem, mas eu acho que foi só no momento da minha entrada aí. Só no momento da conexão. Agora tá tudo perfeito, né? Primeiro, tá me vendo bem aí também, né? Tô te vendo bem. O cenário, conforme tu prometeu aí, tá bem equipado. A logo ali atrás, os troféus, né? Tudo perfeito. Caio, bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por prestar o teu precioso tempo aqui para nós. O objetivo de te convidar foi principal, além de um cara à frente do seu tempo, um otimista, um inovador, já vai contar toda a história agora para nós, mas o Aras Caluli, por ser cliente da Mota Etchepare, eu observei um fenômeno bastante interessante,
e foi o Aras que teve um dos maiores crescimentos em venda direta durante esses 90 dias de pandemia. Isso me chamou muita atenção e naquele dia que eu fui te convidar, eu fui estudar a tua carteira e não só a quantidade de vendas diretas, né? Porque você não fez nenhum leilão durante esse meio tempo, então são vendas frutos do trabalho de vocês, a gente já vai falar lá na frente. São vendas de qualidade. O dia que eu abri a tua carteira, estava 0% inadimplência. Então, extraordinário resultado. Caio, boa noite, bem-vindo. E antes de a gente entrar nesse bate-papo, eu queria que em 30 segundos tu falasse quem é o Caio dentro e fora do Aras Caluli. E a história do Aras Caluli. Bom, então vou delongar um pouco para falar um pouco da história da gente, né? Desde do comecinho até o que é que a gente tem hoje aqui. Primeiro, eu queria começar agradecendo, né, o seu convite. Fiquei muito feliz e lisonjeado aí com o convite, principalmente que você ligou para mim, né, e disse, Caio, não tenho duas coisas aqui para falar com você. Primeiro é para parabenizar, né, pelo trabalho que você está fazendo aí à frente do Aras, como você falou agora há pouco, pegou lá alguns relatórios da Mota, como o Guto falou, nós do Aras Caluli, desde fevereiro para cá, nós somos clientes da Mota, né, eu senti uma necessidade maior em relação a controles, dentro dessa parte financeira do Aras, né, controle de recebíveis, cobranças e etc. E já vinha, na verdade, há um tempo namorando com o Guto e tal, e temos alguns amigos em comum que já fazia parte dos clientes aí do Guto, e em fevereiro a gente fechou aí essa parceria, né? Fechamos o contrato para ele cuidar, a empresa, a Mota Tipari, cuidar de toda a parte de recebíveis do Aras Caluli. Então, na sua ligação, você comentou, né, que primeiro queria me parabenizar pelo resultado que a gente teve de fevereiro para cá, como uma das maiores receitas aí dentro da Mota. Né? A quantidade de contratos de venda direta que vocês mandam e me chamou a atenção 100 eventos, né? Isso foi uma sequência maciça de continuidades para nós dentro uma das piores crises que nós estamos vivendo. Eu acho das gerações nossas e anteriores extremamente. E aí eu fui ver, eu falei, peraí, ele vende tanto, mas eu vou ver essa qualidade de venda aqui. Só que eu sei que a equipe nossa está analisando o crédito, etc., mas as vendas continuam excepcionais. Sim, o que chama atenção, acho que corroborando um pouco aí com o que você está falando, o que chama atenção um pouco é que também a gente não teve nenhuma venda, por exemplo, de animais com valor muito alto, né? Animais, por exemplo, campeão nacional, dentro dessa época aí, de fevereiro para cá, a gente não vendeu nenhum animal com valor muito alto. Mas você vê lá que semanalmente a gente está sempre mandando venda aí para vocês, né? Você acompanha lá no grupo. E essa semana, até antes do convite, você me mandou uma mensagem lá no grupo, Caio, você é o maior vendedor de cavalo que eu conheço. E enfim, e muito. Eu falei, não quer vir aqui para o meu Aras assessorar. Mas enfim, aí é um trabalho de um longo tempo, né, velho? Que a gente tá colhendo os frutos agora. Iniciando já falando um pouco da história do Aras Caluli. Meu pai é do interior, né? E teve cavalo na infância, né? Morou aqui no interior de Pernambuco, nós somos de Pernambuco. O chefe, inclusive, está acompanhando a live que eu já vi aqui. Mandar um abraço. Tá ligado. E, enfim, quando ele saiu do interior e veio para a capital, esqueceu essa questão de cavalo, né? Sempre gostou muito na infância, mas por questões financeiras e de trabalho, realmente parou. E quando eu tinha mais ou menos 8 para 10 anos, eu ganhei o meu primeiro cavalo. Era um pé duro, como a gente chama aqui. Né? Era um cavalo sem registro, duro pra caramba. Eu acho que esse cavalo me ensinou muito, porque eu montava muito nele. E era um cavalo duro e eu aprendi muito com... A mesma coisa aconteceu comigo, cara. Eu ganhei meu primeiro cavalo também com 8 anos, bicho. Um cavalo crioulo, cavalo de trote aqui, né? O sul do Brasil tem muito cavalo crioulo, um excelente cavalo. Eu ganhei um cavalo crioulo meio sangue, mestiço. Duro que era danado, mas também aprendi também. O meu era meio sangue, era mangolino que chama, né? Meio sangue manga larga com campolino. Então, enfim, ganhei esse cavalo. A gente colocou, por coincidência, até a gente tinha uma casa aqui num condomínio em Gravatá, onde fica localizado hoje o Aras.
e a gente colocou, tinha umas baias lá no condomínio, e a gente colocou esse cavalo lá. Depois a gente vendeu essa casa e começou a ter cavalos de sela, cavalos de final de semana só de passeio, lá em Aldeia, que é um município aqui perto de Recife. Enfim, aí começamos a comprar uns cavalinhos, eu tinha um, meu pai tinha outro, acho que a gente tinha 3 cavalos lá, e isso no ano de 2000, mais ou menos, né, quando eu já tinha aí 12 anos, né, eu sou de 88. Ô, Caio, só para... tem muita gente que acompanha aqui o Instagram da MotoGP que não é do Manga Larga Machador, e só para o pessoal entender, o Aras Caluli, é cliente da MotoGP, é um criatório de Manga Larga Machador localizado no Nordeste, perto de Recife, como disse o Caio, especificamente em Gravatá, não é isso? Tá quantos quilômetros? Isso, o nosso Aras fica aqui em Gravatá, Pernambuco. É uma cidade, um município que fica a 80 quilômetros mais ou menos de Recife, então é bem perto, né? Estrada boa. E aqui o Gravatá é conhecido como Campos do Jordão de Pernambuco, vamos dizer assim. É um local onde é serra, tem muita gente de Recife que tem casa aqui, são muitos condomínios, muitos aras. Então, no final de semana, deve ser uma cidade hoje em torno de 100 mil habitantes, mas no final de semana, essa quantidade de pessoas cresce absurdamente, porque realmente pela proximidade e por já ser um local que tem uma culinária bacana, uma noite bacana, tem muito lazer aqui. Ficou Então, a dica para eu ir conhecer com a dona Jaqueline aí, que já mandou aqui por favor. Já mandou um oi no meu WhatsApp aqui. Opa, quero conhecer. Por favor, venham, já são convidados para ficar aqui hospedados no Aras Caluli. Venham-se embora para conhecer a gente aqui. Não, convida 2 vezes. Caio, a propriedade rural hoje focada só em cavalo. Aqui só temos cavalo. Só temos cavalo. Só temos animais da raça Manga Larga Machador, né? Animais da raça Manga Larga Machador, no caso, marcha picada. Marcha picada. Desde o início, na verdade, como eu te falei, voltando um pouco da história, porque a gente depois segue aí na questão da gestão do Aras. Então, a gente começou a ter esses cavalos de final de semana mesmo, lá em Aldeia. E aí a gente, uma curiosidade bacana, a gente começou a criação de Manga Larga, Machador, de marcha picada, ainda lá em Aldeia, numa terra que compramos lá. E o foco da gente inicial eram animais pretos e pampas de preto. A gente queria tirar mais pelagem. Na verdade, animal de cor. Isso, a pelagem vinha na frente de qualquer outra coisa. E passamos... A sorte foi que o sentimento foi no começo. Porque com 1 ano mais ou menos de criação, a gente... eu acho que o caminho não é esse. Né? Então, por sorte também, a gente conseguiu... já tinha comprado, sei lá, 6, 7, 8 éguas, né, um cavalo para usar, e conseguimos vender tudo, né, e para focar, a gente começou a ir para algumas pistas e tal, e viu que a pista, para o criatório, e que gosta de pista e tudo, e de comércio, e da finalidade principal do Manga Larga Machador, que é a marcha, a gente tinha que realmente mudar a estratégia do Aras. Então, vendemos tudo. Aí, foi quando vendemos também a área lá de Aldeia, e compramos o Aras aqui, há mais ou menos 15 anos atrás. Então, mais ou menos em 2015, 2005. Né? 2005. E aí, quando compramos o Aras aqui, com 1 ano, aí foi a maior curiosidade e o maior dedo de Deus mesmo em relação à nossa criação. Nós tínhamos um grande amigo, que era Sérgio Guerra, né, proprietário, hoje falecido, proprietário da Fazenda Pedra Verde, e teve um leilão do Bruno Nunes. Eu acredito que você conhece o Bruno, Aras Colorado, foi um dos grandes criadores de marcha batida. Né? Caio, eu estava nesse leilão. Pronto. Então, foi um leilão aqui no Caxangá, que é um clube de golfe aqui dentro de Recife. E o Sérgio... Eu estava nesse leilão, cara. O Sérgio... Nós compramos o único nesse leilão. O Sérgio ligou para o meu pai e disse: Cacá, eu quero conversar com você. E disse: eu sou sócio de 50% desse cavalo. Eu tenho um sócio de Alagoas que ele está querendo vender, vai colocar no leilão do Bruno. E deixa eu lhe dar um conselho e uma dica. Também porque eu não quero que o cavalo saia daqui de Pernambuco. Compra esse cavalo. Aí, pai, porra, Bruno, mas eu estou começando agora, é um investimento muito alto para ir para a época, realmente era muito alto.
Ele não compre, você está começando a criação agora, mais para frente você vai ver que, enfim, a indicação foi boa. Meu pai foi lá no leilão e comprou. Eu lembro como se fosse hoje, eu chegando com meu pai no leilão, eu tinha os cavalos de sela nessa época. Na verdade, a gente já estava na criação lá de aldeia, foi mais ou menos nesse meado de tempo, da transição de lá para cá. E meu pai apontou, quando a gente chegou no leilão, aí procura o lote do cavalo. Aí olhou o lote e o cavalo estava amarrado o Favachuno estava amarrado numa árvore. Eu olhei assim e falei, pô, pai, que cavalo feio, danado. Não, não gostei, não. Ele disse, não, mas foi uma indicação de um amigo meu, a gente vai começar um criatório. Ele disse, vá por esse caminho e tal. Enfim, acabou comprando o cavalo. E nós estávamos falando simplesmente de Favacho Único, um dos maiores reprodutores do Manga Larga Machador. Isso. Uma história sem igual na marcha picada, na marcha batida. Nessa noite fatídica, no cavalo que estava amarrado debaixo da árvore. Isso. A gente, como eu falei, tinha os cavalos de sela lá, né? Cavalos bonitos, plasticamente falando. E ninguém nem conhecia o Favacho Único, a gente não conhecia. Ainda era um cavalo que estava, né, ascendendo. Tinha um Aras, eu conversando com meu pai essa semana sobre a história. Ele lembrou que tinha um Aras de Minas, não se recorda qual, mas que estava também querendo comprar o cavalo. Enfim, a gente acabou comprando o cavalo. E passamos um bom tempo ainda sem nem usar o cavalo. Sem nem, tipo, compramos, né, começamos a formar uma tropa aqui no Aras, já em Gravatá, nesse Aras onde está localizado hoje. Ele tinha que idade quando vocês compraram? Quando nós compramos, ele tinha 22 anos. Já tinha 22 já? Isso, 22 anos. Então, assim, já era um cavalo bem, né, de ele foi idade. Campeão dos campeões que ano? 2007? 2016. Ele tinha 16 anos. Ele é de... Não, ele foi campeão. 15 para 16 anos, eu acho que ele tinha, né? Ele foi campeão dos campeões que ano? Então, não lembro o ano específico. Ele é um cavalo de 84. Acho que foi 2007. Acho que foi Pronto, 2007. Então tinha 14 anos, vai. 14 para 15 2007. anos. Vou até dar um Google aqui, né? Então... 2000. Doutora Cristiana Gutierrez está falando em 2000? Pronto, olha aí. Então... Então compramos ele e o acordo também com o Sérgio foi de deixar o cavalo lá direto na Pedra Verde, né? Então 2000, então bateu aí, ele foi campeão dos campeões com 16 anos de idade, ele é de 84. E passamos um bom tempo ainda para processar o que era o Favacho Único, né? Compramos algumas éguas aqui. Aí foi quando começamos a utilizar o cavalo aqui, ele já tinha 22 anos, já não estava enfim, no auge da reprodução e tal. Mas começamos a usar em algumas éguas que nós tínhamos comprado aqui e também adquirimos algumas outras éguas, né, já crias dele, muitas lá na Pedra Verde. Eu tenho um plantel de éguas aqui grande da Pedra Verde, né? Mandar um abraço para a Helena aí, que era minha sócia no Favacho Único. Depois a gente entra mais no mérito dele, mas hoje ele é um cavalo 100% do Aras Caluli, né? Tem mais ou menos uns 90 dias, 90, 120 dias mais ou menos, que a gente comprou a parte da Helena, a parte da Pedra Verde, né? Dos direitos dos clones, vamos dizer assim, né? Então hoje é um cavalo 100% Caluli. Hoje, inclusive, agora há pouco, vou falar que hoje é um dia especial para o Aras Caluli, né? Pela live, pela relação da gente aí, e também hoje ele foi resenhado pela doutora Adriana, que foi a pessoa que cuidou dele a vida toda quando ele esteve na Pedra Verde. Enfim, então foi um dia bem emocionante para a gente aqui. Ela estava aqui com a gente, deve estar assistindo aí. Nós vamos entrar nesse tema já, mas quem não é do Manga Larga Machador, o Aras Caluli, além de ser proprietário de um grande garanhão que abriu aí os caminhos do Aras Caluli da genética, ele teve uma das grandes inovações, foi fazer o que o Manga Larga Machador permite, que é o clone de um equino, e eles, reconhecendo o que o Favacho Único fez para toda a raça e também para o Aras Caluli, clonou o Favacho Único e nasceu como é que chama o clone dele, Caio? Favacho Único do Caluli. Favacho Único do Caluli. Então, para o pessoal que não é da equinocultura, ou que é da equinocultura, mas não conhece, o Manga Larga Machador permite fazer a clonagem, né, que é a identidade 100% daquele gene, clonar um garanhão, uma égua, no caso o Aras Caluli, clonou o Favacho Único para dar sequência ao trabalho,
é um indivíduo geneticamente idêntico, né? Isso é uma coisa também interessante se ressaltar, Guto, porque, na verdade, o projeto da clonagem dele já é bem antigo. A gente tinha vontade dele há tempo já de clonar. Só que a gente sempre preza muito pela ética aqui no Aras, sabe? Eu acho que Aham. isso é um dos pontos fortes da gente, né? A relação com o cliente, seja na relação aqui interna da gente. Enfim, a gente sempre tenta ser muito ético nas coisas. E até a associação não aprovar a clonagem equina, a gente não fez a clonagem dele, por esse motivo somente. Então, assim que liberou-se a clonagem do cavalo, né, a clonagem do Mangalarra Machador, que a associação, a BCCMM, viu como legal aquela coisa, a gente foi e começou todos os processos da clonagem dele. A gente já tinha o material coletado, estava na Certo. Invitro, mandar um abraço pro pessoal da Invitro, que foi quem fez a clonagem. Quem fez a clonagem? Quem está a Perla e o William lá da Invitro, que são quem hoje estão fazendo muitos clones já do Mangalarra Machador. E a gente já tinha um material lá coletado e só deu start mesmo no processo para produzir quando a associação autorizou, certo? Então, voltando um pouco mais para a história, quando a gente comprou, mais ou menos meados de ano, quando a gente comprou aqui em 2004, 2015, 2005, o Aras Calulho aqui em Gravatar, foi quando voltou-se a julgar a marcha picada, né, na Nacional. A marcha picada passou um bom tempo aí meio que esquecida mesmo, né, pela associação, né, não era nem reconhecida e com muita briga, Não principalmente era o criador. oficializada a Isso. competição, né? Criatórios, Pessoal que não é do Mangalarra Machador entender a raça, a origem da raça é uma só, porém, ao longo do tempo, os animais de marcha batida com movimento diagonal em tríplice apoio foram mais oficializados e valorizados. A marcha picada, que sempre foi uma marcha picada, que são movimentos para o lateral, centro para o lateral com o tríplice apoio, que é um animal de sela, existiu no animal de sela, não está oficializado. 2008, 2009, não lembro quando, começou o julgamento de novo da marcha picada e hoje praticamente são duas forças exatamente iguais. Né? Foi em 2004. Eu tenho, 2004? inclusive, um troféu que eu estava olhando aqui. No primeiro ano que se voltou a julgar a marcha picada, eu levei um cavalo, acho que tiveram duas categorias. Mas tinha menos de 20 animais julgados na Nacional, nesse ano. Eu levei um cavalo e esse cavalo foi reservado campeão de marcha. Então, queira ou não queira, o Aras Caluli está na história, né, da marcha picada dentro do Mangalarra Machador, desde o início da volta, né, depois da associação realmente ver, né, a marcha picada como uma das marchas aí que fazem parte eu acho do que eu tô Mangalarra. ficando velho, eu acho que eu tô ficando velho, que eu tô confundindo 99 com 2009. Eu tô lembrando dos tempos que eu fui para Nacional. Eu vou para Nacional desde 97, né? Eu tô ficando, ô Caio, me dá licença, deixa eu mandar um beijo para dona Inês Mota, que ela já escreveu ali, parabéns, mas eu estou com saudade. Minha mãe assiste todas as lives Opa. da Mota. Esse Opa, final um de semana ela abraço foi aí para para a dona fazenda. Inês. Família tem que Não, é estar muito junto. bom. Tem uma turma boa aí de amigo, de criador, né, de seguidor do Aras. E muito bacana aí essa. Depois nós vamos mandar um abraço para todo mundo aí. Minha enteada também acabou de entrar, que trabalha na empresa. Caio, mas a inovação sempre teve, então, pelo que tu estás me contando, vocês, mesmo, não vamos dizer errado, mas o novo sempre despertou vocês para alguma coisa. No começo foi a questão da pelagem, vou fazer uma coisa diferente, vou criar um cavalo escuro e tal. E não existia nem a clonagem, mais à frente nós vamos falar em específico do Palácio Único do Caluli, e você já pensava em clonar. Teve na tua mente, na gestão do Aras, sempre que a inovação tem que andar à frente ali do tempo atual para buscar novas saídas? Esse é o norte do Aras Caluli, como é que funciona? Com certeza, Guto. Enfim, nós somos empresários aqui, atuamos aqui em Pernambuco e em outros estados do Brasil, em ramos diferentes. E eu acho que, inclusive, uma das empresas da gente é uma empresa de tecnologia. Então, a tecnologia, ela está sempre vinculada a essa questão de inovações, né? De fazer diferente, de fazer mais eficiente. Então, a gente sempre dá muito valor à questão da gestão. Eu tenho acompanhado as lives aí que você tem feito.
e realmente passaram notáveis aí. É um prazer para mim estar participando também dessa live com você. E pessoas que realmente têm, né, a gestão no sangue, pessoas que gostam de fazer bem feito, gostam de fazer diferente, gostam de inovar. E realmente no Aras Caluli, a gente sempre tá com esse pensamento no futuro. A gente também faz um planejamento aqui de onde a gente quer estar, onde é que a gente quer chegar. Então, isso tem muito a ver com a questão da inovação. A inovação leva, né, o planejamento leva a essa questão da inovação de a gente ter que estar olhando para o futuro e para onde quer chegar. Então, hoje, com essa questão de rede social, de mídia social, que eu acho que a gente vai entrar um pouco mais nesse tema, a gente é muito ligado a isso aí, né? Eu já entrando um pouco nesse tema, sou eu que administro as redes sociais do Aras Caluli, né? Eu vejo isso como um diferencial muito grande para a gente, porque eu consigo colocar o meu DNA, né, o meu pensamento, a minha ideia de cavalo dentro das minhas postagens lá. Né? A gente não E faz só... uma coisa que a gente não pode fechar os olhos hoje, principalmente em tempos atuais, é que as redes sociais nos ajudam de todas as formas, a nos comunicar com o nosso cliente, a vender ou a mostrar o nosso trabalho, seja em qualquer ramo, na empresa, no negócio, na fazenda ou pessoalmente. Mas tu falou o negócio das lives e eu fico muito feliz de te convidar, porque eu acho que teve várias soluções extraordinárias. E desde quando eu convidei o Flávio, o Eduardo da Fazenda Pau Grande, o Jean, a própria Adriana Leal, que foi das primeiras junto com o presidente, o que eu quero trazer para o pessoal, não só para o nosso público do Mangalaga Machador, mas para o público que também não é do Mangalaga Machador e para o público que não é do cavalo, a mostrar que as nossas fazendas não são apenas um recreio de final de semana. O meu Aras, por exemplo, hoje é um braço dos meus negócios, que ele gera negócio dentro do Aras e fora do Aras. E hoje, pelo que eu entendo, você hoje é que capitania o Aras Caluli como uma empresa da família. O gestor do Aras Caluli é o Caio e ela é tratada como uma empresa da família. Isso. Na verdade, nós somos um grupo empresarial daqui, que tem o meu pai e mais 3 irmãos como sócios, né, dentro de outros negócios que não o Aras. O Aras é um negócio meu e do meu pai, né? Nós somos sócios e, enfim, é um braço dentro da holding do meu pai, vamos dizer assim. Mas sim, é tocado como empresa. É até curioso falar isso, Guto, porque, enfim, durante esse tempo aí de 15, 20 anos de criação, né, a gente foi iniciando a criação, aí você começa a ir comprando animais, e comprando, estrutura aumentando, né, custos aumentando, e chegou um momento, né, que eu sentei com meu pai, meu pai sempre foi muito controlado em custo e tudo, mandar um abraço para ele, pai, te amo. Um abração pro seu Cacau aí. Sempre foi muito ligado em custo e tal, e chegou um momento que realmente a gente iniciou um negócio como lazer, e chegou um momento que eu disse, pai, a gente tem que dar um direcionamento diferente aqui para o Aras, né? Fazer alguns investimentos, profissionalizar algumas questões, seja mão de obra, seja de controles e tudo, para poder a gente pensar nisso aqui como um negócio realmente. Porque se a gente não fizesse isso, na minha opinião, os custos só iam aumentar e o prejuízo só ia aumentar. Então, depois que a gente começou a realmente profissionalizar o negócio, fazer investimentos, tratar o negócio como uma empresa e mais um negócio que a gente tinha, foi quando a gente realmente conseguiu ter resultados bem melhores e rentabilidades interessantes aqui no Aras. Então, falando um pouco, pegando esse gancho aí em relação à gestão, se a gente não tivesse colocado gestão aqui dentro do Aras, né, controle, avaliação de resultados, controle de custos, eficiência, processos, a gente não tinha chegado, né, no estágio que a gente está hoje, com esses resultados que você pode atestar aí, que realmente, graças a Deus, nesse ano, a gente tem tido aí nos últimos 4 anos resultados bem interessantes aqui no Aras, tá? Mas, de fato... Caio, dentro da gestão, vocês tratam as métricas do Aras com bastante rigidez, para poder analisar resultado e escolher caminhos para onde querem ir. Essa análise de resultado, não só resultado financeiro, resultado de cruzamento, resultado de pista, etc. E tal. Sim. A gente, na verdade, mais para frente, se você der a oportunidade, a gente vai falar um pouco mais da tropa em si, do Aras. Claro. A live mas...
Aproveitando, manda um Mas, abraço, tem um bocado de amigo teu te cobrando um abraço. Já deu meia hora porra, de live, manda um turma, abraço, pessoal. um abração aí para Gianfranco, todo mundo. Notícias do Machador, pessoal, todo Paulinho mundo aí, ó. Ícaro, valeu, tamo junto. Pessoal da Rural Não, Eventos, é feito eu pessoal da Rural falei, Eventos temos falou aqui, aqui ó, grande. Bill Gates dizia 20 anos atrás, ou o seu negócio está lá na internet, ou o seu negócio não existirá. É isso que o Caio está falando. Ó, ele vai Verdade, falar que o Instagram é um verdade. grande captador de clientes dele, eu sei disso. Não, dos maiores canais de venda do Aras, né, como você falou, a, a, a avaliação que você fez aí em relação a resultados que tivemos esse ano foram 100% de venda direta, né, vendas direta minha com o cliente, vendas diretas do Instagram, alguns vendedores que trabalham para a gente, que também são muito importantes, e a gente tem um contato muito bacana com essa turma aí, graças a Deus a gente se dá muito bem com todo mundo, então vem muita indicação por parte deles também, mas realmente a inovação, a rede social, a mídia social é um diferencial grande para a gente. Feito eu falei há pouco, eu consigo dar o meu DNA, né, colocar o meu DNA ali naquele Instagram, vamos dizer assim, do Aras, né? O cliente que fala comigo, quem responde ele sou eu, É diretamente, o Caio. né? Sou eu, Caio. Então, a gente consegue dar um atendimento ao cliente, eu trato exatamente igual um cliente que vem perguntar se eu tenho um cavalo de sela, né, um cavalo de 6, 8, 10 mil reais, da mesma forma como eu trato com um amigo que é criador e que diz, cara, eu estou querendo comprar uma égua aqui, campeã nacional, nível nacional com potencial e tudo, égua de 100, 150, 200, trato exatamente da mesma forma. Eu acho que isso é um diferencial que a gente que a gente tem e também é uma sugestão, a gente está aqui numa Ô, noite Caio, de sugestões para todo mundo, o Jason, que tu teve a oportunidade de conhecer essa semana, que é nosso diretor de marketing aqui do grupo, não só da Emecob, ele botou um negócio no Instagram que eu até compartilhei, que eu acho que achei muito interessante, talvez seja esse o DNA do Caio Caluli, que é o seguinte, às vezes é muito mais importante a forma como você vende do que o objetivo final da venda em si, porque a forma como você vende, se às vezes não acontece a venda, o cliente volta, né? O cliente fica próximo e mais cedo ou mais tarde ele retorna ali a prova do isso. retorno. Então, esse DNA no Instagram é muito importante seu. É uma coisa que eu faço questão de ser, é muito transparente. Eu não vendo cavalo de sela dizendo que ele tem potencial para ser campeão em pista. Eu vendo A sendo A, B sendo B, C sendo C. Eu acho que isso reflete até na questão da carteira, Guto, que você falou aí, que é uma carteira que não tem inadimplência, né? Por quê? Por isso. Realmente tem pessoas aí que vendem um animal dizendo que ele tem muito potencial e que ele vai ganhar a pista e tal. Óbvio que ganhar a pista eu acho que é uma coisa assim absurda de se falar. Claro, tem animais muito diferentes, mas a gente não faz isso, né? Se tem um animal de uma qualidade melhor, eu digo que ele tem potencial para a pista. Isso foi até uma coisa que o Paulo Lobo comentou em alguma das lives aí, Paulinho, que é nosso amigo também. Então, você tem que ser transparente com o cliente. Não adianta você vender uma coisa dizendo que é outra, porque o cliente vai ficar insatisfeito mais para frente e você vai ter problema. Ô, Caio, me diz uma coisa, vamos entrar no tema da live. Nós começamos você começou como cliente, o Aras Caluli começou como cliente da MotoGP Party em fevereiro de 2020. Todos sabem, nós tivemos aí a pandemia, o começo do fechamento todo, dia 18 de março de 2020. De fevereiro de 2020 até sexta-feira passada, em proporção, o Aras Caluli foi um dos Aras dentro da carteira da MotoGP Party, com 470 fazendas, que mais fez venda direta. Para o pessoal entender o que é a venda direta, a MotoGP Party, assim como no leilão, também atende o criador que faz a venda lá no Aras ou faz pelo Instagram e tal, e só manda para nós os dados, a gente faz o contrato, faz a análise de crédito e a gente chama isso de venda direta e formaliza essa venda. O Aras Caluli foi campeão de vendas. Foi totalmente contrário ao caminho normal dos outros negócios do Brasil afora. Qual foi o teu comportamento? Primeira pergunta que eu quero te fazer, qual foi o teu comportamento como gestor durante o problema coronavírus? O que aconteceu com o Aras?
que foi feito com Aras? Qual foi o teu planejamento? Pé no acelerador, pé no freio? Antes de falar na venda, o que foi o teu planejamento principal que tu acha que te trouxe os resultados atuais? Guto, eu costumo dizer, nas nossas empresas aí, realmente no nosso grupo lá onde temos algumas empresas, que para um negócio dar certo, não é uma coisa ou duas só, né? É um conjunto de fatores. Então, aqui no Aras, a gente vem fazendo um trabalho de anos, né, solidificando a marca, né, fazendo um trabalho de rede social aí bacana, como eu falei, implementando a gestão aí. Nessa questão de investimentos, a gente não tirou o pé, se manteve tudo da forma como estava, né, até porque é um negócio superavitário, é um negócio que dá resultado, e eu acreditei, né, no potencial do Aras, eu acredito muito na minha tropa. O Aras Né? Calúri hoje é superavitário? Sim, sim. E ele é superavitário desde quando? Guto, eu vou falar aí, eu acho que tem uns 4 anos já que ele é superavitário. Só que o que é que a gente vem fazendo? É uma questão de construção. A cada ano que passa, graças a Deus, os resultados estão cada vez melhores. Por quê? A gente continua investindo, eu continuo investindo, seja em animais, seja em equipe, seja em estrutura, seja em manejo do Aras. Então, a gente continua investindo. E, enfim, a gente vem nessa construção aí ao longo desse tempo. Como eu falei, nesse momento da pandemia agora, a gente não aliviou nada. Pelo contrário, a gente continuou fazendo investimentos e eu acho que isso foi um diferencial para a gente ter esses resultados. Eu acho também uma migração natural da população, dos criadores, de estar mais ligado em rede social, né? Feito eu falei, um dos maiores canais de venda da nossa é realmente a rede social. Eu recebo inúmeras mensagens por dia. Então, por essa questão a rede social do Calúri hoje funciona como um mostrador. Sim, exatamente. E é um mostrador, e é feito eu falei, a gente mostra, eu consigo não só mostrar animais, sei lá, que podem estar à venda, cruzamentos de embriões que a gente tem, potros recém-nascidos, animais até um pouco mais velhos, mas eu acho que o social é um local de interação, né, do dono do negócio, no caso falando mais da questão do Aras, de você gerar conteúdo para os seus seguidores, para quem está ali te vendo. Eu acho que isso vai também agregando valor. Não é só aquela questão do comercial de eu tenho um mostruário ali, eu posto animal para vender. Não, ali a gente mostra o dia a dia do Aras, a gente mostra as visitas, a gente mostra os amigos, as parcerias, a linha de raciocínio da gente, onde é que a gente, enfim, quer chegar, como é que a gente está hoje. Enfim, eu acho que é um meio de informação, acima de tudo, para o cliente. E isso acaba gerando... E durante a pandemia, durante o problema coronavírus, vou voltar a exaltar aqui o motivo da live, vários entraram agora, meu amigo Eduardo da Terra Brava entrou agora aqui, já vou responder a pergunta dele. O que me assustou positivamente foi os resultados positivos aqui na empresa, em termos de venda direta. E por isso eu continuo frisando, durante a pandemia, fora a continuidade do investimento, tu foi buscar algum corte de custo, cortou custo, não cortou custo, aumentou uma área específica da fazenda? Como é que foi o... Guto, agora na pandemia, eu nunca passei tanto tempo dentro do Aras como eu passei agora. Foram quase 60 dias direto. Né? Eu acho que seria o segredo para todo criador de cavalo, cara. Eu também fiz isso, olha, muda do dia para noite. Vim com, enfim, a família para o Aras e passamos 60 dias direto aqui. Então, você acompanha o dia a dia, né? Eu, enfim, tenho meus negócios, não consigo estar com um tempo também muito disponível para o Aras. Então, esse tempo realmente que a gente passou aqui foi um tempo de estar no dia a dia aqui, de ver, de conversar com a equipe, de ver onde, sim, a gente pode cortar alguns custos, onde a gente poderia ser mais eficiente, né? Como fiz cortes de custos, sim, mas custos que eu sabia que não ia impactar no resultado. Por exemplo, a parte de reprodução, pelo contrário, a gente apertou mais o pé. Então, é aquela questão de investimento versus retorno. Eu apertei o pé também. Eu pensei o seguinte, vai todo mundo tirar o pé, eu vou apertar e eu vou ter produto para vender.
Isso. Tem coisas que você tem que E aí fazer a uma Adriana avaliação. Leal, nossa amiga, agradece aqui, né? A Adriana Leal que está nos acompanhando aqui, ela agradece. Quanto mais Um comunicação, abraço, melhor. Adriano. É isso aí, é isso aí. Então, é você ter o sentimento realmente de negócio, de saber onde você vai reduzir custos e que isso não vai impactar na tua eficiência, e onde tu vai aumentar custo não, aumentar investimento, né, para conseguir ter retornos cada vez maiores. Eu vou te falar uma coisa aqui que é exatamente a realidade. Eu tenho recentemente recebido muitos pedidos de potras, fêmeas. Aham. Não só fêmea, como macho a gente vende bastante também. Mas hoje eu não tenho uma fêmea, potra, para vender aqui no Aras, né, que não seja já um animal que esteja aqui e seja de sociedade. Tudo que nasceu aqui de fêmea, eu tenho tudo vendido. Então, isso corrobora um pouco com o que você está falando aí dos nossos resultados e tudo. E, enfim, eu acho que Ô, Caio, é mais ou menos. e durante a gente quando você contratou nossa empresa, a gente alinhou e tu falou para mim, Guto, te prepara porque eu vou mandar uma carteira pesada e eu vou dia após dia, tanto é que eu botei aqui para te assessorar e a gente tem um fino trato bastante especial. Me orgulha de te ter como cliente com a tua dinâmica. Tu acha que a Moto Etchepari auxiliou vocês um pouco nessa trajetória para poder trazer firmeza nessas análises de crédito e te dar liberdade para fazer venda, para tirar um pouco de preocupação? Sem dúvida, Ruth, sem dúvidas. Eu lembro que eu chamei meu pai para conversar, né, para, enfim, comentar, enfim, da moto. Como eu falei, tinha alguns amigos em comum, né, só amigos em comum não, mas amigos meus que eram clientes da Mota já também. E eu falei, pô, Guto parece ser um cara hiper gente boa, competentíssimo, né, pelo menos o que aparentava. E eu falei, pô, eu acho que chegou o momento realmente de a gente procurar, né, uma empresa aí especializada nessa parte. Porque realmente, como você vê, a gente tem um fluxo grande de venda, de contrato, de análise de crédito. E meu pai, até recentemente conversando com ele, meu pai fica mais no financeiro do Aras, né, junto com a secretária lá. E ele me comentou, Caio, uma das melhores coisas que a gente fez ultimamente foi realmente passar a carteira da gente para a Mota. Ele que é um cara que está diretamente ligado, né, à questão, ó, ele falando aí, aconselho a todos os criadores até a Mota. Ô, seu Cacau, Então, muito obrigado pelo reconhecimento. Um elogio desse aqui é uma satisfação. Até fechar o domingo com chave de ouro aqui. Mas a gente tenta, por obrigação nossa, né? O nosso dever é servir o cliente, né? E eu sei do teu dinamismo. Às vezes sábado à noite tu solta no grupo a venda. Não, a Joyce vai olhar segunda-feira de manhã. Chega isso, segunda as meninas. E porque vocês têm que se preocupar com as duas coisas, além de toda a gestão do Aras, com a questão principal que gerir o Aras e cuidar da venda. A parte isso. burocrática e de dar segurança tem que ser nossa. Vocês têm que ter tranquilidade Perfeito. para trabalhar. Isso, na verdade, foi o maior interesse meu na moto foi realmente esse aí, de a gente de até me dar um pouco mais de tempo para eu tratar outras coisas da parte comercial e também em relação a outros negócios que a gente tem, né? Me folgar um pouco mais e essa parte mais jurídica, financeira e tal, realmente E, ter a e às assessoria de vezes, Caio, vocês. Mandar um abraço para a Joyce, eu não sei se ela está assistindo a gente, é tá, quem Joyce, a Fernanda estão a acompanhando. Ô, Caio, e Fernanda às vezes, também. como você tem esse DNA no Instagram, na hora de negociar fica muito pessoal a negociação, mas na hora de cobrar é importante que ela fique profissional e impessoal para não haver rusga entre as partes, né? Mas, Perfeito. Caio, me fala uma coisa, vamos mudar o vento aqui da live. Tem muita gente que não é do criatório de cavalo e o pessoal quer entender. Eu acho que muita gente do Mangalá Machador que está aqui acompanhando. Conta para nós a história da clonagem do Favacho Único. Tu já nos falou que isso foi pensado como inovação antes de liberar. O que é o Favacho Único do Caluli hoje? Ele é fonte de receita, não é? Eu sei o que eu faço ali, mas eu queria que qual é a estratégia? Conta para a turma aí, né? Porque não é simplesmente
na minha visão aqui de gestor da Motejepar, o Caio não só clonou o Favacho Único para dizer que tinha um clone, tem um porquê por trás, conta para tu. Isso. Pronto, até entrando já um pouco no mérito da tropa em si, né, da nossa tropa, do Aras Caluli, eu costumo dizer, às vezes me perguntam, criadores perguntam e tudo, qual é o ponto forte do meu Aras hoje. E sem sombra de dúvidas, é a base que eu tenho do Favacho Único, né? Essa base me dá uma possibilidade de cruzamentos absurda, cruzamentos consagrados aí da raça. O Único foi um cavalo que foi número 1 do ranking de macho picada já há alguns anos. Não foi até mais, porque ele tinha uma pendência anterior com a sócia lá, e que ele não participou do ranking, mas assim que foi liberado, ele já foi, acho que 2, 3 anos seguidos primeiro do ranking. E hoje, cruzamentos consagrados da marcha picada são de cavalos bons, cavalos aí recentes, que eu vou falar um pouco mais para frente, em cima da base de filhas do Único. E eu sem sombra de dúvidas, assim, é o ponto forte do meu criatório. Aliás, nós temos que fazer um negocinho, já conversamos sobre isso, né? Vamos embora. Então, assim, se você pegar o... Meu sogro é criador de marcha picada, e minha mulher fica pegando meu pé, que eu só tenho um cavalo de marcha picada, igual o Omelete que tá aí. Eu falei, não, mas nós temos que arrumar égua. O meu sogro não empresta as éguas dele para criar. Ele mandou a tropa de marcha batida para mim. Eu falei, então, já que tu assume a marcha picada do Caan, o reprodutor tá lá. Eu vou mandar ela te ligar aí, ó. Cruzar o Omelete com a filha do Único. Massa, na hora. Então, assim, se você pegar alguns cruzamentos consagrados, que na minha opinião, hoje tem um do mais consagrado da marcha picada, que é o Elfo do Porto Azul, que também é um cavalo diferenciado aí de produção em filhas do Único. Para você ter ideia, eu estava fazendo uma conta aqui, tem mais de 8 produtos desse cruzamento de Elfo do Porto Azul em filhas do Favacho Único, que subiram a rampa no grande campeonato da Nacional. Então, estou falando de rampa da Nacional, não. Estou falando de rampa no grande campeonato. Então, tem cavalo grande da raça, isso. Tem cavalo grande da raça, tem égua campeã das campeãs, tem égua reservada campeã das campeãs, tem égua reservada grande. Enfim, então, tem égua primeiro prêmio, mais de uma. Então, assim, é um cruzamento muito acertado. E também, corroborando com isso, eu acho que eu tenho um ponto muito positivo aqui no Aras, que é usar cavalos consagrados, reprodutores consagrados, na base de filhas do Único. Eu uso aqui o Elfo do Porto Azul, em uma escala bem interessante. Sou dono do Amado IP, né? Nós temos 50% do Amado IP, que é um cavalo campeão dos campeões, em sociedade com Aras Major, e mandar um abraço para o meu sócio lá. Também, falando aqui, Aras Major e Aras Beira Rio. 30 de setembro, eu acho, leilão Beira Rio, quarto leilão Beira Rio, Caluli e Majói. Tropa diferenciada, convidado especial. Aras Escuro, já está fechado. Um abraço para o Nilson também, nosso amigo e sócio. Grande investidor aí. Então, uso o Amado IP, uso o seu Chico Tandi, tenho coberturas vitalícias dele, que foi campeão dos campeões já. Eu comprei, na verdade, essas coberturas do seu Chico antes dele se tornar campeão dos campeões. Tenho cobertura vitalícia do Aladim do Kellner. Uso o espetáculo do Caluli aqui, que é um cavalo que está também estourando de produção aqui no meu Aras. É um cavalo tricampeão, nossa cria, tricampeão nacional. Uso o Iraque Pontal aí do Renatão, Aras Iluminata. Enfim, então o que é que eu faço? Eu uso excelentes cavalos, geralmente cavalos que têm títulos grandes, né? Geralmente que foram ou grande da raça ou campeão dos campeões na marcha picada. E uso na minha base do Único aqui, que é para mim são minhas éguas aqui de óvulos de ouro. Porque tem quantas éguas do Único aí, Caio? Eu tenho, acho que perto de 20, 18 ou 20. Só que é uma quantidade, é uma coisa que a gente não comentou ainda, Guto. Aproveitar que tem tempo. Minha tropa é uma tropa hiper enxuta. Pois o Eduardo da Aras Terra Brava fez a pergunta agora. Quantas prenheses por ano de prenheses e transferência de embrião são feitas aí? Quantas matrizes são? Pronto, eu tenho uma tropa, para você ter ideia, de 60 animais de genética, de mamando a caducano, feito a gente fala aqui. Uhum. Então, você está vendo aí que para ter esse nível de venda, eu tenho um ticket médio alto, né? Um ticket médio mais alto, realmente assim, vinculado
realmente é a marcha que eu crio. E é uma coisa que eu falo para todo mundo, gente. Na verdade, isso aqui eu queria falar até no começo para vocês. Foquem em qualidade. Às vezes chega um cliente para mim querendo comprar 5 éguas de 20 mil. A primeira coisa que eu falo para ele, égua de 20 mil hoje eu não tenho, mas compre 2 de 50, porque essas 2 de 50 vão te dar um resultado bem melhor do que essas outras 5 de 20 mil que você comprou. Então isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, seja amigo que está entrando na raça, seja criador que vem conversar pelo direct, compre qualidade, compre genética. O que come Régua um lá em bom, cima. come um ruim. O custo é o mesmo. É o Então, mesmo. invista um pouco mais, se precisar, diminua um pouco do volume, mas compre animais de qualidade, porque esses vão te dar um retorno mais para frente. Isso é uma dica que eu dou para 100% das pessoas que... A média vai estar sempre alta, né, Caio? Isso. É. Então, Então, voltando para o clone... Esse resultado todo que a gente viu durante a pandemia, só para terminar esse assunto, durante esse resultado que me chamou a atenção, que fez eu te ligar, ele é fruto de inovação, gestão com foco em corte de custo e aumento de investimento e uma tropa bastante focada em qualidade para ter a quantidade enxuta e a média da régua lá em cima. Esse é o resultado do Aras Caluli durante todos os anos e durante a pandemia. Com certeza, essa é a nossa equação. Qualidade ao invés de quantidade, isso aí é o que faz o Aras Caluli ter o sucesso que tem hoje, graças a Deus, em relação à venda, em relação à exposição. Nós somos um Aras que gosta também de fazer pista, apesar do volume menor de animais comparado com alguns outros criadores. Para você ter ideia, Guto, na Nacional do ano passado, nós fomos o 5º melhor criador expositor da Nacional. Agora, diga com quantos animais expostos lá do nosso sufixo. Não sei. 5. Dos 5, 4 subiram a rampa. Sensacional. Então, isso é eficiência. É o que eu falo para muita gente. Gente, sejam eficientes. Tenham uma tropa enxuta, tenham uma tropa de qualidade. Isso retrata esse resultado que a gente teve no ano passado. Ah, Caio, tu não foi primeiro, tu não foi segundo, tu não foi terceiro. Eu não quero ser, né? Eu quero ser eficiente. Eu quero ter uma tropa de qualidade. Eu não quero ter trabalho para vender meus animais. E não tenho. Feito eu falei, hoje uma potra eu não tenho para vender aqui no área. Infelizmente. Infelizmente, a gente está dando um foco até maior em reprodução. Os números falam por si. Na proporção hoje de 470 fazendas administradas pela MotoGP, proporcionalmente, o Aras Caluli em venda direta é o campeão de vendas. É o Aras que mais vende cavalo hoje. Isso. Caio, o pessoal perguntou aqui mais de uma vez, o Aras Mirante, Terra Brava, quantos produtos vocês fazem por ano, embriões e prenhes? Quantos nascem e quanto embrião e quanto prenhes? Então, ano passado nós tivemos, acredito que entre embriões produzidos e produtos e vendidos, esses embriões vendidos, uma parte vendidos e outra parte que ficou no Aras, acredito que entre 50 e 60 produtos ao todo. Acho que foram 60. Então a gente vende muito embrião também. Esse ano a gente, como eu falei, está dando um foco maior, né, na parte de reprodução, mudando, enfim, manejo, fazendo alguns investimentos aqui, porque eu quero produzir até um pouco mais, apesar de hoje ter só 60 animais. Éguas tirando embrião, eu devo ter aqui umas entre 12 e 15, né? E vou dar até um foco um pouco maior na reprodução, porque eu sinto que dá para ter um volume Precisa um pouco produzir. maior. Mas não quero jamais ter volumes altos como alguns criadores realmente têm. Feito, eu venho batendo, é feito eu estou falando. Eu quero ter eficiência, eu não quero ter trabalho para vender os produtos e os animais sufixos do Aras Caluli. Caio, excepcional. Falta 5 minutinhos. Conta para nós o negócio do Favacho Único do Caluli. Eu tinha te perguntado qual que é o grande objetivo, qual que foi o grande plano. Tem 4 minutos aí para contar. Então, o clone do Único, feito eu comentei, nós estávamos esperando a oportunidade para fazer a clonagem dele. Quando saiu a autorização da associação,
nós fizemos. Hoje existe uma discussão muito grande, né, em relação à clonagem. Tem muitos criadores, feito até vi recentemente alguns vídeos gravados aí de criadores consagrados, né? Não critico, acho que cada um tem a sua opinião e o futuro é quem vai dizer, né? Quem está certo ou quem está errado. Mas, primeiro, a associação autoriza, então é uma coisa hiper legal. Segundo, que o mercado é quem dita, né? Eu vou te falar, Guto, você tem acompanhado aí, dos grandes faturamentos do Aras Caluli hoje se chama coberturas do clone do Favacho Único, né? É um cavalo que boa parte dos criadores querem usar, não só criadores de marcha batida, ele é um cavalo que não teve a oportunidade também, ou de marcha picada, ele é um cavalo que não teve também a oportunidade na marcha batida. Se você falar de uma escala de 1 a 10 de éguas de marcha batida que ele cruzou, eu acho que ele não cruzou éguas de nota 2 e 3 na história dele. Então agora ele vai ter a oportunidade, como algumas áreas grandes de marcha batida, não só daqui do Nordeste, mas do Sudeste, do Sul, já tem entrado em contato comigo, querendo usar ele. Eu acho que ele vai ter a oportunidade. Então eu acho que o mercado vai dizer realmente o que é essa questão da clonagem. O clone está com que idade? Hoje ele está com 1 ano e 5 meses. E ainda tem isso, eu estou vendendo cobertura hoje a um preço mais especial, mas cobertura que o cliente só vai usar, enfim, daqui a 1 ano, quando a gente começar a coletar o cavalo e tudo. Mas isso está também bem claro. E quem está comprando está vendo a oportunidade de comprar num preço talvez abaixo de mercado, que quando ele começar a coletar, talvez esse preço realmente suba. Então, assim, como eu falei, a ideia do clone, eu vou usar eles em algumas filhas, em algumas filhas netas, e também estou num processo de aquisição de outras éguas que eu acho que encaixam, né, para o nosso objetivo principal como criador de marcha picada, mas que é um cavalo que eu vejo, como um galante da atualidade. O Galante tem produzido muito marcha batida e marcha picada de qualidade. E eu tenho certeza que o Único, se der oportunidade a ele, ele vai produzir também tanto a marcha batida quanto a marcha picada de qualidade, a depender do direcionamento e das éguas que você usa nele. Caio, é notório no histórico da nossa raça, o cavalo de marcha, o bom marchador, se você buscar nas estatísticas, ele produz tanto cavalo de marcha batida quanto cavalo de marcha picada de qualidade. Porque o cavalo com bastante diagrama, ele é um pulo para entrar na picada, um pulo para entrar na batida. Esse é o resumo da ópera. Onde tem marcha, tem as duas marchas. Uhum. Caio, nós estamos chegando no final da live, cara. Encerra aqui com 1 hora. Eu queria te agradecer imensamente. Tu é um exemplo de gestão, tu é um exemplo de eficiência. Esse dado da Nacional de ter ido com 5 animais, 4 animais subirem a rampa, excepcional. Queria agradecer ao teu pai, o seu Cacau, por ter acreditado na gente. A confiança que vocês têm na MotoGP, para nós é uma honra. Te parabenizar ao vivo aí com... temos 180 pessoas simultâneas. Eu quero dar o meu testemunho. Pessoal, Aras Caluli não é só o resultado de pista. Eu tenho procurado mostrar aqui nessas lives da MotoGP que não é só de pista que vive a equinocultura, ela vive de gestão, ela vive de negócio. O Aras Caluli é exemplo. Guto, a gente tem quanto tempo aí, Guto? 1 minuto? Tem 1 minuto e 25 segundos. Eu preparei, me dê licença aqui para te cortar. Claro. Preparei aqui só para a gente finalizar no último minuto meio. Não mostrei ainda a ninguém essa. É um cavalo que a gente ainda está esperando para fazer uma. Vai ser ao vivo aqui agora. Caio. Oi, Opa, Caio. Pegou? Então vou mostrar aqui rapidamente 2 cavalos Se cair a live, eu te chamo de novo. 2 cavalos que representam aí a história do Aras Caluli. O Amadipê, que está aqui, chegou recentemente, cavalo campeão de campeões e atual 6º do ranking da marcha picada.
e o clone do único. Depois a gente mostra com mais, calma aí, mas É só um spoiler. queria mostrar aqui. É só um spoiler aqui Sensacional, Caio. Parabéns. Sensacional. Sensacional. Valeu, meu irmão. Parabéns, meu amigo. Valeu. Um abraço grande. Obrigado aí. Fica com Deus. Obrigado por tudo.